número 3. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, do verso 1 até o verso 6. Continuamos na nossa jornada dentro desse evangelho. Nós estamos hoje na nossa 12ª mensagem e iniciamos hoje o capítulo de número 3 do Evangelho de Marcos. E o primeiro bloco aí, primeira perícope, primeira parte desse capítulo, narra um episódio que nós conhecemos muito bem, que é do homem da mão ressequida. A palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte, lembrando que esse texto, essa história, ela é narrada também nos outros evangelhos sinóticos, tá bom? Mateus e Lucas. Esta passagem, esse momento, ele também está registrado nesses outros dois evangelhos, Mateus 12 e Lucas capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 3, de 1 a 6. De novo Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida, vem aqui para o meio. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão, e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali, e com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Somente até aí, a leitura da palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela tua palavra. Ó Pai, a palavra do Senhor nesse momento lida, ó Deus, será exposta, Deus, ó Pai, nesse momento. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Me ajude a ser fiel ao Senhor e fiel à Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Deus, ó Pai, me use, Deus, ó Pai, apenas como um instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe, que o Senhor nos edifique, que o Senhor, Deus, nos fortaleça, nos ensine através dela, no nome de Jesus. Amém. Amém. O título dessa mensagem é Conspiração. E é o que nós nos depararemos aqui, nesse texto. Na época da Segunda Guerra Mundial, temendo ali uma manifestação pública contra a sua liderança, Hitler convoca a reserva do exército alemão para que, em caso de alguma manifestação, eles cuidassem da população e eliminassem ali a liderança dessas revoltas. Porém, o tempo passou e esse grupo da reserva, liderados pelo coronel Klaus von Stauffenberg, não sei se eu estou pronunciando o nome dele certo, mas enfim, no alemão não é meu forte, resolvem então mudar o plano secretamente e eles armam uma conspiração. E a ideia dessa conspiração, liderada por Stauffenberg, era assassinar Hitler, eliminar os líderes da SS, e desarmá-los, tomando assim as cidades e libertando a Alemanha do regime nazista. No ano de 1944, no dia 20 de julho, então, através dessa liderança, eles resolvem executar o plano. Stauffenberg, então, vai até o quartel-general geral de Hitler, conhecido ali, foi bem na toca do lobo mesmo, leva uma maleta com explosivos, e o plano era explodir aquela maleta e eliminar Hitler. Esse era o plano dessa operação. Porém, o plano não foi bem sucedido. A maleta explodiu, mas Hitler não morreu naquele dia, ficou ferido. E após isso, aqueles conspiradores, eles foram presos, foram detidos e depois executados. Essa operação, ela ganhou o nome de Operação Valquíria. E ela depois foi até mesmo a história, né, foi contada em filmes, né, tem até um filme famoso com esse mesmo nome, foi estrelado por Tom Cruise, que faz, né, esse
general. O mundo ele é marcado por inúmeras conspirações. A Segunda Guerra Mundial foi marcada por inúmeras conspirações, aqui é o relato de apenas uma delas. Mas nós temos vários relatos, várias histórias de conspirações que marcaram a história da humanidade. Houve a conspiração para pôr fim na Guerra Civil, uma tentativa de pôr fim na Guerra Civil, tentando ali raptar e sequestrar Abraham Lincoln, por exemplo, e várias outras que aconteceram na história da humanidade. O mundo foi marcado por conspirações, por conspiradores, e o nosso tema, ele fala, o nosso texto, na verdade, ele fala sobre o início de uma conspiração. Fala sobre um início de um motim. O início de um movimento que tinha como objetivo também um assassinato, mas do Senhor Jesus, aqui no nosso caso. No nosso sermão passado, nós presenciamos mais um daqueles casos de embates, de debates entre Cristo e fariseus, judeus, escribas. E esses debates, esses embates entre Jesus e esses homens, eles permeiam os evangelhos. Eles permeiam as narrativas dos evangelhos. Nós iremos ler em Mateus, em Marcos, Lucas, até mesmo em João, alguns desses relatos, desses embates. E o nosso sermão passado, semana retrasada, dentro do evangelho de Marcos, ele tratava, esses importunavam a Cristo, e naquele momento, voltando aí ao nosso 11º sermão, tenta lembrar lá, eles estavam ali importunando Jesus e acusando os seus discípulos de colherem espigas no sábado. Você se lembra? Essa era a acusação que eles levantaram contra os discípulos de Jesus. Fariseus, como nós bem sabemos, eram homens com a responsabilidade de ensinar a lei. Essa era a responsabilidade. Mas os fariseus também são legalistas. E como bons legalistas, e aqui está uma daquelas qualidades dos legalistas, eles não só ensinavam a lei, como também criavam leis próprias e anexavam essas suas leis à lei de Deus. E criaram então uma série de documentos, a Mishnah e tantos outros, que eram as leis do povo de Deus, os 10 mandamentos, o livro da lei, Deuteronômio, mas também outras muitas leis que foram anexadas a essas leis que foram criadas pelos próprios fariseus. Eles eram legalistas e eles gostavam de criar as suas leis. O legalista, ele é assim, ele está sempre criando muros, ele está sempre criando paredes, ele está sempre tentando, de alguma forma, atrapalhar. O Sermão do Monte de Jesus é uma clara amostra de Cristo dizendo a esses homens que eles eram não só criadores de leis, mas especialmente especialistas em cumprir a lei apenas de forma externa, e nada mais do que isso. O Sermão do Monte é uma clara declaração de Cristo com respeito a isso. Basta a gente ler o Sermão do Monte, por exemplo, nós vamos perceber Jesus deixando muito claro que eles pensavam que cumpriam a lei, mas na verdade não cumpriam coisa nenhuma, a lei do Senhor. Perceba, Jesus disse, do que adianta você dizer que não mata ninguém, mas tem ódio no coração? Você já matou. É o que Jesus disse. Do que adianta você dizer que não se deita com a mulher do próximo, se você tem desejo no seu coração por ela? Você já adulterou. Jesus está dizendo, olha, vocês dizem serem doutores da lei, aqueles que cumprem a lei, mas vocês não cumprem coisa nenhuma. Vocês já mataram muita gente. Vocês já adulteraram e muito. E tantas outras questões que Jesus disse. E o nosso texto, em uma cura, Jesus está mais uma vez ensinando a eles sobre a lei. Verso 1, peço que você volte os seus olhares para o texto mais uma vez. Nós vamos aí verso a verso e depois eu gostaria de trazer algumas aplicações para as nossas vidas. É o sábado e Jesus está novamente na sinagoga. Possivelmente em Cafarnaum, mesmo lugar onde aconteceu a história passada. Um homem está presente com uma mão ressequida. A palavra traduzida aqui por ressequida, ela ocorre algumas vezes no livro de Marcos, e ela tem significados que variam. Por exemplo, em Marcos capítulo 5, verso 29, ressequido quer dizer apenas seco, a mão seca. Capítulo 4, verso 6, no capítulo 11, verso 20 a verso 21, murcha.
Algo murcho. A ideia de ressequido, o termo usado aqui para ressequido, que foi traduzido, quer dizer também murcho. Capítulo 9, verso 18, rígido. Então era uma mão deformada, podemos chegar a essa conclusão. Rígida, ressequida, seca, murcha, mas era uma mão deformada. E parece que deformação parece se encaixar melhor dentro do contexto e dentro da ideia aqui da nossa narrativa. O evangelho apócrifo, segundo os hebreus, existe um evangelho apócrifo com esse nome, ele vai declarar que esse homem era um pedreiro. Lá nesse evangelho apócrifo, não estou dizendo que é verdade não. Nesse evangelho vai dizer que esse homem era um pedreiro e que implorou a Jesus naquele momento que curasse a sua mão, porque ele precisava voltar a trabalhar. Ó Jesus, eu estou desempregado, por favor, cura minha mão para me poder trabalhar de novo. Queridos, na verdade não importa quem é esse homem, não importa. E a ideia do texto não é nem dar ênfase aqui a esse homem, é em Cristo. É em Cristo. E nos ensinos do Senhor Jesus. O ponto aqui, que todos estão, na verdade, interessados aqui é: será que Jesus ousaria se opor a uma regra considerada pelos fariseus como um princípio que não deve ser violado? Esse é o ponto do texto. Está ali Jesus. Será que ele vai fazer de novo? Será que ele vai repetir a mesma história de fazer algo no sábado que não deveria fazer? A ideia do texto é essa. Pois independente de qual opinião seguisse, seja os fariseus, que eram discípulos, por exemplo, de Shammai, que eram muito rigorosos, ou seja, os fariseus que eram discípulos de Hilel, que já eram um pouco mais tolerantes, seja qual casta de fariseu for, a concepção geral é desde que não seja um caso de vida ou morte, não faça, não cure, não ajude. Se é um caso de vida ou morte, beleza, a gente até considera, a gente até tolera. Mas um cara com a mão deformada, isso não é caso de vida ou morte. Então não faça, não cure, não ajude. Esse era o pensamento dos fariseus na época de Jesus. Verso de número 2, o texto vai nos dizer então que eles observavam atentamente a Jesus Cristo. Veja o texto. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado. Eles estavam ali observando, estavam ali de olho em Jesus. A ideia aqui da passagem, desse observar, quer dizer de aguardar com suspense. Será que vai? Será que dessa vez ele vai considerar a lei de Moisés? Ou será que ele vai quebrar a lei de novo? Eles estavam em suspense, aguardando. Perceba que em momento algum aqui, eles consideram se Jesus curaria, ou teria capacidade, ou teria poder de curar. Não. Eles sabem que Jesus tem poder para curar. O interesse deles aqui é se Jesus quebraria ou não a lei. Esse era o interesse. Que Jesus é poderoso para curar, a gente já viu. Ele curou a sogra de Pedro, curou um monte de gente aqui na cidade. A gente sabe que ele pode. A gente sabe que ele consegue. Mas quebrar uma lei, a lei do sábado, isso é inadmissível. A gente não aceita. Então eles estavam ali ansiosamente, com suspense, aguardando, cientes de que Jesus já havia curado ali um monte de gente. Eles não questionam isso. Eles queriam era ver, será que no sábado ele vai fazer isso? Entre a congregação, alguns não são simplesmente neutros e imparciais. Na verdade, eles estão ao contrário, motivados para acusar Jesus. Essa era a motivação desses fariseus. Queriam acusá-lo. Queriam, de alguma forma, condená-lo. Essa é a ironia do Evangelho de Marcos, que está aqui, de uma forma clara, sendo mostrada para todos nós. A gente está vendo isso aqui acontecendo várias e várias vezes, essa ironia. A autoridade do Senhor Jesus é mostrada, mas as autoridades negam a Jesus o direito de Jesus agir com a sua autoridade, agir com o seu poder. Eles querem competir entre a autoridade deles, fariseus, contra a autoridade de Jesus. Esse é o intuito. Esta é a ironia do Evangelho de Marcos. É o que a gente percebe aqui. Os primeiros socorros, eles eram considerados permitidos, segundo a lei, para evitar, por exemplo, que uma lesão piorasse. A pessoa estava lá com uma hemorragia, e se não estancar, ela morre.
então você podia prestar primeiros socorros. Mas os esforços para uma cura eram considerados trabalho. E eles deveriam esperar, na maioria das vezes, a passagem do sábado. Lembra do sábado? Das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado. Era sábado, era Shabá, não se pode trabalhar. Então, se alguém machuca dentro desse período, se for caso de morte, beleza, a gente até ajuda. Mas se não é, dá para esperar, né? O que é um dedo quebrado? O que é uma perna fora do lugar? A gente aguarda até o amanhecer do próximo dia para tentar resolver esse problema aí seu. Este era o pensamento dos fariseus. Uma mão ressequida, obviamente, não ameaçava a vida daquele homem. Não tinha necessidade agora, Jesus, você errou. Segundo o pensamento daqueles fariseus. Verso 3 e verso de número 4. Jesus, no entanto, ordena ao homem que levante-se e fique de frente a todo mundo. Talvez era o que aquele homem menos queria, era chamar a atenção. Mas Jesus chama ele lá para o meio. Vem cá, vem aqui no meio. Vem aqui para frente. Quando a gente olha, eu pelo menos quando olho para esse texto, eu imagino o quanto o coração desse homem passou a bater forte. Talvez em nenhum momento ele teria imaginado que a sua deficiência se tornaria um instrumento para tentar condenar alguém. Mas aquele homem, então, ele é chamado à frente. E eu imagino a dúvida no coração daquele homem. Quando Jesus diz, levante a sua mão. Será que eu levanto? Fico do lado dos fariseus? Ou será que eu não levanto? Quer dizer, levanto, fico do lado de Jesus, ou não levanto, fico do lado dos fariseus? Jesus então faz uma pergunta. O que é lícito no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Uma pergunta que levanta ali no meio daquele povo um grande silêncio. Um grande silêncio. A primeira parte dessa questão sobre fazer o bem ou o mal, obviamente se refere à cura daquele homem. Obviamente, está claro aqui. Jesus está falando assim, olha, é lícito eu ajudar ou não essa pessoa? É lícito eu fazer o bem ou não a alguém que necessita? O que é lícito? Será que eu não posso fazer o bem no sábado? Será que no sábado, se eu ver alguém com necessidades, eu simplesmente ignoro? Não é lícito eu ajudar essa pessoa? Então a primeira pergunta, a primeira parte da pergunta, tem a ver com aquele homem ali incapacitado. Para Jesus, a necessidade humana, ela impõe um imperativo moral. Eu preciso ajudar, eu preciso socorrer aquela pessoa. Eu preciso de alguma forma ajudar aquela pessoa. Onde o bem precisa ser feito, não pode haver neutralidade. É o que Jesus está ensinando aqui. Será que não é lícito? Será que eu não posso fazer isso? Portanto, não é simplesmente permissível curar no sábado. Mas é certo curar no sábado. É isso que Jesus está ensinando para esse povo. É certo. É correto fazer isso. A segunda parte da pergunta, ela é surpreendente. Porque Jesus faz uma pergunta, a segunda parte é lícito salvar a vida? Ou deixar morrer? Ou matar? Deixar que morra. E essa é uma pergunta agora surpreendente. Porque a questão na sinagoga é sobre se Jesus vai curar ou não no sábado. Não sobre viver ou morrer. Essa era a ideia ali da situação. Mas Jesus solta essa pergunta. Eu salvo ou deixo morrer? Salvo ou mato? Mas Jesus novamente conhece as intenções ali daqueles. Ele sabe como é o coração daquelas pessoas que estavam ali o acompanhando naquele momento. Talvez até o tenham já planejado. Levar o homem para lá, armado uma armadilha, vamos ver o que ele vai fazer com esse homem aqui. A segunda parte da pergunta não se refere mais ao homem incapacitado. Mas a segunda parte ela se refere ao próprio Jesus. Porque o texto continua no versos 5 e 6. Jesus olhou ao redor após a pergunta. E de acordo com Marcos, o termo aqui usado dentro do seu vocabulário, como olhar ao redor, traz a ideia de uma análise, de alguém que é imponente, poderoso,
que ali naquela situação era o único com capacidade para julgar e dizer o que era e que não era lícito. Jesus. Essa é a análise que Jesus faz então naquele momento, e ela é seguida então por uma declaração. Marcos vai dizer que Jesus então se ira com a insensibilidade daqueles observadores. E a forma como Marcos retrata essa ira de Jesus, ela é muito gráfica. Ele usa 3 palavras aqui para falar sobre essa ira de Jesus Cristo. Veja o texto. Essas 3 palavras que são aqui expressadas por Jesus, elas são palavras tão fortes que elas não aparecem em nenhum outro lugar dentro desse evangelho, somente aqui nesse momento. Tendo examinado a multidão, o texto diz: Jesus está indignado. É o que o texto diz, acompanha a leitura. A ideia aqui é de irado. Ele ficou irado com a situação. E ele está também entristecido. E a ideia aqui de entristecido é que ele está profundamente angustiado. E angustiado com o quê? Marcos continua com a dureza de coração daquele povo. Em outras traduções, com a obstinação daquele povo. E essa palavra aqui, dureza de coração e obstinação no original, ela é muito interessante. Porque ela não quer significar malícia. Eles eram maus no seu coração. Não. Não quer significar. No contexto aqui, não. Por mais que pareça significar isso. E por mais que demonstre também um pouco de malícia, mas não, a ideia aqui não é essa. Mas a ideia desse termo aqui utilizado é de que eles tinham falta de vontade de entender mesmo. Vocês não querem entender as coisas. Sabe aquele tipo de gente que não quer entender? Você explica. Ela não quer entender. Ela não quer aceitar. Ela não quer acatar. Essa é a ideia aqui. Aqueles fariseus não queriam. Eles não queriam aceitar. O coração deles era obstinado pela ignorância deles, pela falsa compreensão que eles tinham pela lei. Eles não queriam entender. Eles não queriam aceitar o que Jesus estava dizendo. Nós vamos ver que essa dureza de coração, durante a nossa leitura dentro do Evangelho de Marcos, ela não é exclusiva dos fariseus não, tá? Não é só fariseu que é duro de coração, não. Não é só fariseu que é obstinado em seus corações, não. Quando nós chegarmos lá no capítulo 6 e no capítulo 8, nós vamos ver Jesus usando essa palavra para os discípulos. Vocês também são difíceis de entender, hein? Vocês também são obstinados na ignorância de vocês. Não é a exclusividade dos fariseus. O maior inimigo do amor e da justiça não é nem mesmo a oposição e nem mesmo a malícia, mas é a dureza do coração. É a indiferença. É o não querer aceitar. É o não querer entender a graça divina. Estenda a mão, Jesus ordena. Faço ou não faço? Talvez pensava ali aquele homem. Escuta os fariseus, escuta Jesus. Ele estendeu, diz o texto, e Marcos vai dizer que a sua mão foi completamente restaurada. Ao se expor a Jesus, ele é curado. Mais uma vez, Marcos descreve a fé sem usar a palavra fé. Mais uma vez. A fé não é uma aposta privada, irmãos, não é. Para Marcos não é uma aposta privada, mas é um risco público de que Jesus é digno de confiança, quando nenhuma outra esperança pode ser confiável. Isso é fé. Isso é fé. A compaixão de Jesus aqui, ela é gratuita, mas ela é custosa. Ela tem um preço alto para Cristo. A mão é restaurada, mas os fariseus e herodianos começam a conspirar. Como vamos matar Jesus? Como vamos dar um fim nesse homem desobediente? As razões aqui, e como eles vão fazer, elas ainda não vão ser declaradas, mas vai acontecer. Jesus aqui é acusado de violar o sábado. Jesus é acusado de confraternizar com pecadores.
Jesus é acusado de desrespeitar os costumes rabínicos. Jesus é acusado de presunção e perdoar pecados. Jesus é acusado de profanar o dia do Senhor. Só as acusações. Já podemos conspirar e matá-lo. Aqui nós encerramos, queridos, as histórias dos primeiros embates de Jesus registrados em Marcos. Essa é a última. É a quinta desses embates. Comum em cada uma desses relatos, dessas histórias, que começam lá no capítulo 2, verso 1, e vão até aqui o capítulo 3, verso 6, é a demonstração da autoridade de Jesus. Elas estão demonstrando isso. Perceba, capítulo 2, verso 1 a 12. Jesus tem autoridade em perdoar pecados. É o que nos mostra lá. Jesus também tem a capacidade e a autoridade, sim, para se assentar com pecadores. Capítulo 2, verso 13 a 17. A autoridade de Jesus em até mesmo dispensar o jejum. Capítulo 2, verso 18 a 22. De substituir o sábado. Capítulo 2, verso 23 a 28. E de curar no sábado. Capítulo 3, verso 1 a 6. E aqui nós percebemos este grande ensinamento. Mas paralelo também à autoridade de Jesus está a oposição, feita pelas autoridades rabínicas, pelos fariseus, que começa como uma acusação silenciosa. Capítulo 2, verso 6 e verso 7, eles pensam, opa, quem esse cara acha que ele é? É silencioso. Começa de forma silenciosa, mas depois se intensifica e os questionamentos se iniciam. Capítulo 2, verso 16, até o verso de número 24. E a conclusão é um complô para matar Jesus, para tirar a sua vida. Começou com acusações silenciosas no coração, depois questionamentos proferidos em alta voz, e se encerram agora em um complô para eliminar Jesus Cristo. Quanto maior a oposição, no entanto, maior é a autoridade de Jesus. E é o que nós vamos perceber. Quanto mais ele se opõe, mais aquele povo percebe a autoridade de Cristo. Percebe a sua autoridade no ensino, no seu poder, nas suas capacidades. Sua autoridade ela é tanto a presença próxima de Deus, quanto também é motivo de escândalo para aqueles homens. Eles ficaram assustados com Jesus. E aqui, queridos, é a primeira lição que a gente aprende. Dentro deste nosso texto, e dentro também das outras passagens que nós analisamos aqui. Jesus tem domínio e autoridade para perdoar, curar e para ensinar. Em todas essas, isso fica muito claro para nós. E aqui é um ensinamento teológico sobre a autoridade de Cristo. Sobre Jesus como quem tem autoridade divina, ele sendo o próprio Deus. Ele é quem tem poder para perdoar, ele é quem tem poder para curar, e ele é quem tem poder para ensinar. E autoridade para tudo isso. Mas há verdades práticas também que nós podemos aprender aqui. Que este ponto teológico nos ensina nesse texto. Há algumas coisas que nós podemos aprender aqui, a partir desse ponto da autoridade de Jesus. E esse texto nos ensina, queridos, que a resposta, em primeiro lugar, que a resposta da igreja para a injustiça demonstra a verdade da sua religião. A resposta da igreja para a injustiça demonstra a verdade da sua religião. Diante da necessidade daquele homem, as autoridades religiosas ficaram em silêncio. O texto diz isso. Mas Jesus fica irado e profundamente entristecido. É o que diz aqui o nosso texto. O silêncio das autoridades aqui é a evidência de que para eles a religião se trata apenas de cumprir estipulações e mais nada além disso. Mais nada. Como, por exemplo, trazendo para o nosso contexto, como dirigir dentro dos limites de velocidade, mesmo que no seu coração você queira extrapolá-los. Para os fariseus, a religião é apenas isso. Cumprimos a lei, mas na verdade o nosso coração, a gente queria era quebrá-la. Não matamos, mas no nosso coração a gente odeia muita gente.
Não adulteramos, mas no nosso coração a gente cobiça muita gente. É o que Jesus está ensinando aqui. Para eles era apenas algo externo. Cumprir estipulações e está tudo bem. Isso é, para o fariseu, a verdadeira religião. Esse tipo de religião pode ser facilmente separado da necessidade humana. Para esses observadores, conspiradores, a religião adequada se trata de coisas que podem ser testadas, medidas. Quem sabe entrar no embate teológico. É isso que a gente quer. É isso que a gente gosta. Isso é para nós a verdadeira religião. Questões de pureza, santidade, isso não. Mas eles estavam ali usando um homem com a sua comorbidade como um teste. Como um teste. Veja, o texto está claro, eles estão utilizando a comorbidade desse homem como um teste. Simplesmente como um teste. E aqui, queridos, para aqueles que são justiceiros sociais, tem pessoas que são justiceiros sociais, fica um alerta. Porque quando a Bíblia ela nos chama a pensar sobre esse assunto, sobre cuidar dos necessitados, dos injustiçados, ela não nos chama a pensar sobre esse assunto, a entender, por exemplo, que a igreja, ou o cristianismo, ou o evangelho, precisa ser considerado, por exemplo, pelas pessoas de fora, como uma influência positiva no mundo. Tem gente que acha que o evangelho é somente isso. É algo que realiza uma influência positiva no mundo. A gente está aqui simplesmente para influenciar positivamente as coisas. Mudar as situações. Quem sabe transformar realidades. Transformar um sistema. Reformar as estruturas sociais. Tem gente que acha que evangelho é isso. Mas não é. E não é isso que Jesus ensina aqui. Quando Jesus fala sobre cuidar dos injustiçados, ele não está se referindo a isso, a essa ideia. Esse não é o propósito do cristianismo, esse não é o propósito da igreja, esse não é o propósito do evangelho. Não, não é. Não é ser uma boa influência. Meus irmãos, o evangelho ele redime pessoas, e é isso. Esse é o evangelho. O evangelho transforma corações, e é isso. Esse é o evangelho. As boas novas do evangelho não é uma influência positiva e social. Não. As boas novas do evangelho é que há salvação para o perdido, para o pecador. Isso é o evangelho. Mas uma vez redimidos, nós temos como obrigação refletir o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo ele é claramente expressado em justiça e amor. Então precisamos refletir justiça e amor. Então a resposta da igreja para a injustiça demonstra a verdade da sua religião. Somos de fato um povo redimido. Por isso demonstramos esse caráter de Jesus. Por isso demonstramos justiça. Por isso demonstramos amor. E esse é o ponto aqui. É a primeira coisa que esse texto nos ensina. Esse texto também nos ensina que o nosso coração pode estar ressequido. O nosso coração também pode estar ressequido. Os fariseus encontraram um homem com a mão ressequida. E qual foi a resposta deles? Perceba, como eu disse, eles sabiam que Jesus poderia curá-lo. Eles sabiam disso. Eles viram isso com a sogra de Pedro. Eles viram isso com uma cidade inteira. A cidade de Cafarnaum foi curada. Foi todo mundo lá para a casa de Pedro lá. E Jesus curou gente até alta noite. A gente já passou por esse texto. Aqueles homens viram tudo isso acontecer. Perceberam tudo isso acontecendo. E está claro no nosso texto que eles sabiam que Jesus poderia curá-lo. Porque a pergunta deles, será que ele vai curar esse homem no sábado? Eles estavam esperando esse momento. Eles estavam aguardando esse momento. Mas como está o coração deles? Como é que está o coração desses homens nesse momento? Será que eles ficam ali torcendo?
Maravilha, está vindo aquele que pode curar esse homem. Será que eles estão assim? Será que eles estão lá torcendo para que Jesus de fato cure mesmo aquele homem, transforme mesmo aquele homem? Era assim o coração deles? Não. Na verdade, eles estavam assim: vamos ficar de olho se ele vai quebrar a nossa regra, se ele vai quebrar o que nós consideramos importante. Assim estava o coração desses fariseus. Eles não estavam duvidando se Jesus podia ou não curar. Eles queriam era ver se ele iria quebrar o que eles achavam ser errado. Se Jesus iria contrariá-los. Meus irmãos, minhas irmãs, mais sério do que ter a mão ressequida é ter o coração ressequido. É muito mais sério. É muito mais perigoso. Esse é o coração do fariseu. É um coração ressequido. Ele não se preocupa com seu irmão e com sua irmã. Ele se preocupa com a regrinha que ele criou e somente com a regrinha que ele criou. Por isso Jesus fica indignado aqui. Por isso Jesus fica irado aqui. Podemos dizer que o coração ressequido é um dos piores problemas do mundo. É um dos piores. As pessoas preferem ver o sofrimento do que o resgate. E essa é a verdade. Quantas vezes você vendo nas redes sociais, por exemplo, mostrando um acidente, ou um caso de violência, uma cena de violência, e passa alguém ali, e ao invés de ajudar, de socorrer, o que essa pessoa faz? Opa, stories, engajamento. As pessoas preferem isso. Está lá um acidente, a pessoa se estribuchando no chão, tira uma selfie ainda. Assim é o nosso coração. Isso é o coração ressequido. Ao invés de ajudar, de socorrer. Não, peraí, eu preciso postar aqui. As pessoas preferem o sofrimento ao resgate. As pessoas preferem a enfermidade à cura. As pessoas preferem ver a punição do que o arrependimento. Esse é o coração ressequido. E vem cá. Cá para nós aqui. Não precisa contar para mim não, tá? Conte para você isso. Você já torceu para alguém não se arrepender, não já? Talvez você já torceu para que tal pessoa não se arrependesse. Eu quero é ver o fulano pagar o preço. Talvez você já pensou isso. Talvez você já pensou assim: fulano não deveria ser perdoado por Deus, tomara que sofra. Talvez você já pensou dessa forma. Nós podemos estar com o coração ressequido. E esse é um grande mal. Isso é uma realidade minha, uma realidade sua, uma realidade nossa como igreja. Infelizmente. Somos estranhamente inimigos uns dos outros, quando na verdade nós deveríamos ser aliados. Preferimos muitas vezes ver o outro cair para que nós sejamos exaltados. Coração ressequido. Coração de fariseu. Queridos, não pensem dessa forma. Nós não podemos pensar e nem agir dessa forma. De que nós somos o único canal de bênção. Não, não podemos ser assim. Que não venhamos ter coração ressequido. Em nome de Jesus. E por fim, esse texto ele nos ensina que muitas das vezes a nossa atitude é de quebrar as leis de Deus. Muitas vezes essas são as nossas atitudes. Os fariseus eram legalistas. Mas uma outra característica do legalista, eu já apresentei uma lá no início do sermão. Que é aquele que cria novas leis, né? Tem a lei de Deus e ele cria várias outras e vai anexando a lei de Deus. Mas o fariseu, o legalista, ele age de uma outra forma também. Porque o legalista, ele é também antinomista. Eu vou explicar o que é isso. Antinomista quer dizer
é uma palavra que é a junção de dois termos, antinomos. E o que isso quer dizer? Significa avesso às leis ou contra as leis. O fariseu, legalista, também é antinomista. Ele gosta de quebrar leis. Ele gosta de ir contra leis. Assim é o fariseu também. Talvez você fique, mas espera aí, pastor, os fariseus não tinham a responsabilidade de ensinar a lei, de cumprir a lei. Por que você está dizendo agora que eles quebravam a lei também? Perceba o que o texto, no verso 4, nos mostra. Perceba, verso de número 4. Veja o que diz o nosso texto. Então eles perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Ao mesmo tempo que os fariseus observavam tanto o quarto mandamento, tanto, que é guardar o sábado, o verso 4 diz que Jesus faz a pergunta: o que é certo? Salvar uma vida ou matar? E qual a resposta? Verso de número 6. A resposta está lá no verso de número 6. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Espera aí, o mesmo fariseu obstinado pelo quarto mandamento não está nem aí para o sexto. O que diz o sexto mandamento? Não matarás. Não matarás. Espera aí, o quarto a gente cumpre. O quarto a gente quer ver as pessoas cumprindo. O sexto não. Se for preciso, a gente mata. Eles estavam ali conspirando contra a vida de Cristo, com ódio no coração. Com ódio no coração. Queridos, todos nós somos legalistas. E ao mesmo tempo antinomistas. Ao mesmo tempo gostamos de quebrar a lei de Deus. Exigimos dos outros mais do que a lei exige. Assim somos nós. Queremos que eles façam como nós pensamos ser certo. Assim somos nós. Queremos que eles se adequem ao nosso padrão bíblico. Assim somos nós. Mas e quando é com a gente? Nas coisas que não queremos ou em outras coisas que achamos boas, somos especialistas em diminuir as exigências de Deus. Nós somos especialistas nisso. E aqui, queridos, é um ponto que só você e Deus sabe. Qual é o seu combo de legalista e antinomista? Só você e Deus. Eu não sei qual é o seu combo. No que você é legalista e no que você é antinomista. Mas nós somos. Talvez como um pai que exige respeito e submissão da sua esposa, mas não provê para a sua casa. Talvez como uma mulher que cumpre o mandamento de falar de Jesus para suas amigas, mas as suas amigas sabem que ela se deita com vários homens. Talvez o homem que se esforça na ordem de Cristo, de ser caridoso, de ajudar os pobres, mas negligencia o conhecimento da palavra de Deus. Ou talvez o contrário. Ele é especialista na palavra de Deus, mas negligencia a caridade e o cuidado com os pobres. Qual é o seu combo? No que você é legalista? No que você é antinomista? O que você gosta de cumprir e de observar? Mas no que você gosta de relevar? Diminuir as exigências? Meus queridos, é perigoso ter o coração ressequido. É muito perigoso. Todos nós, queridos, somos legalistas, todos nós somos antinomistas em recuperação. Não esqueça disso. Estamos em recuperação. Nós precisamos ser transformados por Jesus. Nós precisamos reconhecer que precisamos ser transformados por Jesus. O pior doente é aquele que sabe da doença, recebeu a prescrição do remédio, mas não administra o remédio. Esse é o pior doente. E nós sabemos
Quem é que nos transforma? Aquele que nos muda. Aquele que pode nos trazer vida. Aquele que tira esse coração ressequido e traz um coração novo, refeito, transformado. Nós sabemos quem é. É perigoso ter um coração ressequido. Coração ressequido, legalismo, antinomismo, farisaísmo, é coisa de conspiradores. É coisa de conspiradores que conspiram contra Cristo, contra a igreja. Que Deus nos ajude em nome de Jesus e nos abençoe em nome de Jesus. Que sejamos transformados para a glória dele, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, querido. Coloque-se de pé, nós vamos orar nesse momento. Deus Santo, muito obrigado pela tua palavra. Nós agradecemos o Senhor, ó Pai, porque o Senhor nos ensina muito sobre quem nós somos ao lermos a tua palavra. Como às vezes a gente se parece, Deus, com esses fariseus. Tenha misericórdia das nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Tire de nós, ó Deus, esse coração ressequido. Esse coração que por vezes, ó Deus, ó Pai, deseja mal. Deseja o mal. Coração que por vezes, Deus, ó Pai, não quer ver pessoas sendo perdoadas, sendo transformadas. Um coração que às vezes acham que pessoas não são dignas, sendo que nós mesmos não éramos, Pai. Não somos. Tem misericórdia de nós, Deus. Nos ajuda e perdoa o nosso coração e transforma o nosso coração. Ó Pai, se às vezes o legalismo, o antinomismo tem gritado alto em nossas vidas, ó Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Pai. Nos capacite, nos transforme, nos mude para a glória do Senhor. Nos ajude a entender, ó Deus, ó Pai, a autoridade, o poder que há em Cristo Jesus. Nos ajude, Pai. O que nós pedimos, clamamos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Receba a bênção do Senhor, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, a alegria do Espírito Santo do Senhor, a transformação realizada em nossos corações, pelo Teu Santo Espírito, seja conosco, seja com a Tua igreja, hoje e para todos sempre. Amém e amém.